Boa noite. Eu quero fazer o convite aos amigos que já estudam a doutrina espírita conosco, que no dia 16 de fevereiro, a primeira terça-feira após o Carnaval, nós estaremos retornando aos nossos estudos da casa. Então quero convidar aí as pessoas que já estudam conosco, fazer o lembrete para que retornem, para nós darmos início aos estudos. E também convidá-los, aqueles que ainda não estudam conosco, que possa vir no dia 16, nessa terça-feira, a partir das 20 horas. Nós pedimos que sempre esteja aqui uns 15, 20 minutos antes, para a gente poder organizar as classes, né? E, gente, é muito gostoso nós podermos estudar a doutrina espírita. Então, faço realmente o convite de coração para que vocês possam estar participando conosco. Nós formamos uns grupos bem harmônicos, gostosos de estudarmos a doutrina. Então, tudo aquilo que nós temos de dúvida da espiritualidade, a respeito da doutrina de Kardec, nós viemos aqui para estudarmos junto e aprimorarmos o nosso conhecimento da doutrina. Então, coloque na sua agenda aí, dia 16 de fevereiro, terça-feira seguinte, a terça-feira do Carnaval, venha participar conosco. Obrigado, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos fazer o sorteio dos livros? Número 21. (17) 32 99 08 03 45 22 30. Aqui, ó, Pedro. 47. Pessoal, vamos fazer a prece inicial, então? Pai nosso
Gostaria agora de chamar nosso palestrante, companheiro da noite, Roosevelt. Boa noite aos amigos, aos irmãos. Nos permita, Jesus, o privilégio de experimentarmos os encantos que provêm da sua paz. Iniciamos agradecendo sempre aos companheiros que conduzem esta casa pela oportunidade de hoje. Todas as vezes que observamos a sociedade a qual somos inseridos, percebemos que existe uma natural disposição em seguirmos Jesus. Porém, isso pede a nossa desacomodação da situação em que estamos para nos tornarmos melhores. É assim que a oportunidade de hoje se faz absolutamente especial. E eu agradeço. Mas hoje, as nossas reflexões vão cintilar em volta de um novo trabalho, de um novo livro que nós escrevemos, 11º, e que foi editado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E ele tem como título Só a Reencarnação Explica. Escrito por mim, por uma companheira que não está aqui, porque está em outras atividades, mas a finalidade dessa obra é, acima de tudo, nos trazer uma explicação racional, cotidiana, comum, acerca das coisas pertinentes à reencarnação. Mas não é uma obra que tenha a finalidade de provar se reencarnação existe ou não. Até porque as primeiras evidências que temos dela assentam-se num diálogo notável entre Jesus e Nicodemos, que os amigos estudiosos que são já conhecem. A ele a realidade da reencarnação. Chega-lhe a dizer, ao ser indagado sobre a maneira pela qual deveria fazer para entrar no reino dos céus, Jesus adverte dizendo de que ninguém entraria lá sem que não nascesse de novo. E Nicodemos, um doutor da lei, um homem respeitado pelo seu nível de cultura, que na verdade era um dos maiores daquela época, redargue a Jesus de maneira muito infantil, dizendo a ele de como poderia um homem já velho voltar a entrar no ventre da própria mãe para nascer de novo. Eu imagino que Jesus nesse momento tenha percebido que a tarefa era muito mais difícil, porque ele falava com um homem culto, um doutor da lei, o que vai nos ensinando de que as pessoas cultas, nobres, nem sempre têm olhos para as questões espirituais. E Jesus insiste na mesma prerrogativa, dizendo que a necessidade de nascer de novo assentava-se em nascer tanto em parâmetros espirituais como nos parâmetros orgânicos, dizendo nascer da água, que era a terminologia que a época pedia. Mas o homem prossegue sem entender. Mas é justamente a altura do item 12º versículo, como queiram, que Jesus nos fornece uma pérola e é a base das reflexões de hoje. Jesus responde a Nicodemos: se vos falo das coisas terrenas e não me entende, como posso vos falar das coisas espirituais? E nesse momento Jesus chama a reencarnação de coisa terrena, coisa comum, coisa simples, batida, velha, que nem deveríamos mais estudar ou questionar. Então eu fico surpreso quando ainda hoje eu vejo meus irmãos, meus companheiros, estudando ou fazendo palestras na tentativa de provar se reencarnação existe ou não, ainda hoje. Mas nos apoiando em Jesus, ele chama a reencarnação de coisa comum, coisa terrena, porque é impossível ver a vida sem reencarnação. E quando eu encontro amigos, que também deve ter, pessoas consideradas inteligentes, mas que dizem que não acreditam na reencarnação,
Isso antigamente me surpreendia, hoje não surpreende mais. Antigamente eu me desdobrava para provar que eles estavam errados e que reencarnação existia. Hoje eu não perco mais tempo, só espero eles morrerem, que morreu, daqui a pouco está acreditando. Porque é uma realidade inexorável. Ninguém consegue dar à vida resposta racional, lógica, absorvendo dela a reencarnação. Ela explica das situações mais complexas às mais superficiais, dos assuntos mais profundos aos mais cotidianos da vida da criatura humana. Porque ninguém explica. Sem reencarnação, porque ele tem tudo e ela nada. Porque o filho dela é doente, o dela saudável. Porque ele vem de um berço de ouro e ela profundamente mergulhada na miséria. Sem reencarnação, tendo como base que Deus é justo e bom, ninguém explica as diferenças sociais sem a reencarnação. Ninguém explica as tragédias coletivas. Ninguém explica todas as nossas diferenças, as mais complexas até as mais cotidianas. Porque reencarnação é tão coisa terrena que faz parte do nosso dia a dia. Devemos estudá-la para utilização cotidiana. Por exemplo, quando alguém vem, nós estamos andando pela rua, aí você vê uma mulher muito bonita. Uma mulher dona de uma beleza especial, de um corpo escultural, casada de mãos dadas com um homem muito feio e embrutecido. Na mesma hora nós olhamos para quem está do lado e perguntamos, ele é rico? Alguém responde, não. Aí nós somos forçados a pensar, só a reencarnação explica. Ou o inverso, quando nós vemos um homem educado, gentil, doce, um lorde, casado, andando de mãozinhas dadas com uma mulher áspera, cruel, bruta, medíocre, e nós rapidamente somos forçados a pensar, só a reencarnação explica. E é dessa forma que se nós tirarmos reencarnação do círculo da nossa maneira de ver a vida, tudo fica sem explicação. Sem reencarnação, os maus vencem, e aqueles que pouco trabalham conseguem chegar lá mais cedo. Sem reencarnação, nós não podemos nem mesmo tratar uns com os outros como irmãos, porque temos que cada um cuidar da própria vida, porque vai ser a última. Com a reencarnação, ninguém precisa explicar mais nada, porque tudo fica automaticamente explicado. Com a reencarnação, nós entendemos de que nós estamos hoje onde nos colocamos ontem, e que vamos estar amanhã onde nos colocamos hoje, em de acordo com aquilo que fizemos hoje. Então Deus não tem nada a ver com isso. Tudo aquilo que trazemos de facilidades para essa vida, aprendemos na vida passada. As dificuldades de hoje são as mesmas de ontem e que não foram devidamente superadas. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão de número 219, indaga aos imortais, perguntando a eles como se explicariam as crianças que nascem com uma intelectualidade avançada, com faculdades extraordinárias, já em tenra idade, tocam piano, declamam, conhecem países, sabem coisas que os adultos não sabem. E Allan Kardec interroga, de onde vêm essas faculdades extraordinárias? E os espíritos respondem, inundando de clareza, lembrança do passado. De onde quer que venham, é como a mesma coisa aconteceu com Jesus. Lembrança do passado, e a vim de mais aonde? Eles tratam a reencarnação como coisa velha, batida, resolvida, enquanto nós ainda estamos tentando explicá-la sobre bases que não podem acatar a razão e o bom senso. E é por causa disso que nós edificamos a obra Só a Reencarnação Explica. Porque é só ela que explica. Somente a reencarnação dá base de sustentação para a vida real.
Ela torna absoluto tudo que o mundo material faz abstrato. Por exemplo, os laços de família. Obrigado. Os laços de família sem reencarnação são frágeis. Porque você olha para a sua esposa, para o seu marido e sem reencarnação, é a primeira vez que estão juntos. E isso gera uma determinada quantidade de amor e afeto. Com reencarnação, não. Com a reencarnação, após o término da vida física, nos encontramos todos na erraticidade, marido e mulher, e olhando uns para os outros, podemos agora reconhecer que a esposa, que o marido, não é de uma única experiência, mas é um espírito que nasce e morre conosco incontáveis vezes. É um companheiro que está conosco há milênios. E isso fortalece profundamente os laços da família. Só a reencarnação explica. E os filhos, e os pais, particularmente as mães, dizem até sob tortura que gostam de todos os filhos de maneira igual. E eu entendo que dizem isso. Mas na profundidade do próprio coração, sem questionar a si mesmo, tem que admitir que tem uma maior proximidade com esse filho do que com aquele. E isso é um absurdo, se não considerarmos a reencarnação. Com reencarnação, é fato simples, é situação comum, porque é muito natural que o pai ou a mãe tenham uma maior afinidade com o filho, que já foi seu filho por incontáveis vezes, se comparado com outro, que é filho pela primeira vez. Só a reencarnação explica as diferentes afinidades que temos com as pessoas. Porque muitas vezes temos um irmão de sangue, um parente próximo, que não tem nada a ver conosco. E um amigo, há pouco tempo conhecido, que vale mais a um irmão, que é mais caro ao nosso coração, que um parente próximo. Sem a reencarnação, nós não teríamos base de sustentação para uma compreensão desta natureza. Nós ficaríamos todos vendidos às coisas simples, ignorando a realidade que existe por trás da materialidade, jurando que somos iguais, que tratamos todos iguais, que temos o mesmo nível de afetividade, o que não pode ser defendida sob as bases da razão. Mas a reencarnação torna tudo isso absolutamente simples. E os problemas mais atuais, sem reencarnação, não fazem o menor sentido. A barragem de Mariana, as enchentes que levam embora a vida inteira de uns, ao passo que a seca consome lentamente a vida de outros. O tsunami numa parte do planeta, o terremoto na outra. Sem a reencarnação, ninguém explica o que Deus quer com isso, o que a vida quer com isso. Porque se essa é uma vida única, isso no máximo é castigo. Mas com reencarnação, não. Se estamos aqui conscientes que a finalidade da vida é provar o homem para lhe fazer crescer e que a vida material é um instante na imortalidade, essas catástrofes passam a ter uma melhor compreensão. Em O Livro dos Espíritos, na questão 737, Allan Kardec volta a perguntar aos espíritos acerca dessas catástrofes naturais. Por que que Deus envia ao homem essas catástrofes? E a pergunta é absolutamente atual. Só que a resposta é brilhante. Os espíritos responderam a Allan Kardec, é que Deus quer apressar o desenvolvimento do homem. E isso me causou estranheza. E no final da pergunta eles ainda arrematam dizendo, com essas catástrofes naturais, o homem aprende em anos o que levaria séculos. Mas eu confesso que me causou estranheza. Quando os espíritos dizem que as catástrofes acontecem porque Deus quer apressar o desenvolvimento do homem,
Eu comecei da mesma forma a refletir, então Deus está com pressa. Ele é dono da vida, dono da imortalidade, e está com pressa. Mas refletindo um pouco mais, começamos a perceber que essa expressão de que Deus quer apressar o desenvolvimento da criatura humana não tem nada a ver com Deus estar com pressa, porque Ele tem toda a eternidade. Deus quer apressar porque nós não aprendemos ainda coisas simples. Nós é que estamos atrasados na compreensão de coisas basilares. 2000 anos depois do Cristo, ainda não nos tratamos como irmãos. 2000 anos depois do Cristo, as pessoas ainda lesam umas às outras. 2000 anos depois de Cristo, nós que conhecemos o Evangelho, temos nesse exato momento centros espíritas lotados, igrejas católicas lotadas, igrejas evangélicas lotadas. Daqui a pouco todo mundo sai na rua, não encontramos a fraternidade. Nós estamos atrasados. Não é que Deus tenha pressa, mas lições simples de conduta, de vivência, de convivência, nós ainda não aprendemos. O que será ainda necessário perdermos para entendermos de uma vez por todas que toda a vida não é material. O que a vida vai ter que fazer para tirar de nós essa ideia fixada de que a vida é só isso aqui agora e que acaba daqui a pouco, porque morreremos, para que a vida prossiga. A nossa falta de compreensão sobre questões simples faz com que a vida tenha pressa. Nós começamos a perceber em todo canto, em toda parte, que os problemas pertinentes à violência, à maldade, são cada vez maiores. Mas nós estamos há 2000 anos com o Cristo. Por que algumas lições ainda não conseguiram permear o nosso coração? Somente a reencarnação explica a necessidade das catástrofes naturais. Somente ela explica as áreas de risco. Percebeu já ou não? Aqueles lugares onde inundam todo ano. Já viram isso ou não? A televisão mostra muitos. Nós poderíamos até marcar. E se vai ver no jornal, parece que o jornal é do ano passado. Porque toda época, naquele mesmo ano, as catástrofes acontecem. O rio enche, as pessoas perdem tudo. Que são chamadas as áreas de risco. Mas só a reencarnação explica. Porque depois da enchente, depois da inundação, com toda a terra que o planeta tem absolutamente plana, as pessoas voltam para o mesmo lugar. Onde no próximo ano a enchente tem até data marcada. Só a reencarnação explica. Aí cai tudo e qualquer um de nós, fora os que estão ali, quando passa na frente daquelas moradias nas áreas de risco, pensa, vai cair. De tão óbvio que é, não para quem está lá. Aí cai, a chuva vem, desaba, morre todo mundo, perdem tudo, aí a prefeitura vai lá. E põe uma placa, área de risco, proibido construir. Passa algum tempo, na placa da prefeitura alguém já puxa um caibre e começa a casa. E nós ficamos pensando, só a reencarnação explica. Quando a alma que deve, coloca-se no lugar em que deve receber a expiação. Fora isso, ninguém consegue explicar. Eu assisti na televisão esses dias de um fato interessante. E os amigos, provavelmente, também. Um vulcão entrou em erupção, as lavas saíram e acabou com uma cidade que estava ali em volta dele. Eu gostaria de fazer uma pergunta aos amigos. O vulcão chegou antes, porque ele existe antes da criatura humana chegar. Em que acidente mental o indivíduo chega no pé de um vulcão e fala, acho que eu vou fazer minha casa aqui.
até eu já sei que vai dar errado. Mas ele não. Ele constrói. Aí chega outro e fala, que lugar lindo, faz do lado. E outro, e outro. Daqui a pouco tem uma cidade em volta do vulcão. Aí um dia, o vulcão entra em erupção, as lavas sobem, todo mundo morre, e nós ficamos pensando, só a encarnação explica. Onde o indivíduo que deve à sociedade ou à própria consciência fica cego e coloca-se no lugar que deve sofrer a expiação. É óbvio que vai dar errado, óbvio para todo mundo, menos para a alma que deve. É por isso que quando acontece alguma desgraça conosco, todo mundo não vê a hora de nos encontrar para falar. Não falei? É a coisa mais inútil que existe, que agora já foi. Mas é porque realmente todo mundo sabe, menos o envolvido. Todo mundo sabe que vai dar errado, menos a consciência da alma devedora, que fica cega e coloca-se no local em que deve sofrer a expiação. É igual quando alguém morre com um raio que cai na cabeça, viu isso ou não? Sensacional, né? Nós estamos até pensando, imaginou a mira de quem está lá em cima para acertar exatamente um cara aqui na Terra. É difícil. Sem reencarnação. Com reencarnação, não se explicar mais nada. A natureza tem regras inexoráveis, sólidas. E a alma que deve procura o lugar inconscientemente onde deve sofrer a expiação. Porque deve, só a reencarnação explica. Então, se nós tirarmos reencarnação da vida prática, não sobra absolutamente nada. Nós ficamos sem resposta para as coisas simples da vida, aí todo mundo passa a ser vítima. Porque todos nós estamos em prova ou expiação. Com reencarnação, passamos hoje aquilo que produzimos na vida dos outros ontem. E nada é mais justo do que isso. Só a reencarnação explica. Por um outro lado, as coisas ou as situações pertinentes à miséria. Porque eu viajo muito. Palestra quase todos os dias, eu viajo muito. E uma coisa que sempre me chama a atenção é mendigo na estrada. Você vê o indivíduo andando, vindo de lugar nenhum e indo para lugar nenhum. Ele simplesmente vai, levando nas costas um saco com todo o seu patrimônio. Tudo que ele tem na vida está no saco. E eu fico pensando, quem vai lá? Sem reencarnação, uma vítima de Deus. Primeira vida e sofre tudo isso. Com reencarnação, com reencarnação, quem vai lá? O que fez esse espírito para ter que passar por uma prova de tamanha grandeza para tirar de si mesmo a tirania da materialidade exagerada? Sabe o que ele fez? Um grande empresário, talvez, corrupto, e hoje pede esmolas no pé do prédio que era dele. Quem vai lá? Um senador da República? Um deputado, talvez? Fazendo sempre um adendo para dizer que eu creio que existam políticos honestos. Eu creio, de verdade. Porque Jesus não é tolo. A nossa parte é identificá-los e apoiá-los sem pedir nada. Mas existem. Mas nós temos vários exemplos. O próprio Emmanuel, orientador espiritual de Chico Xavier, senador da República numa vida, escravo na outra. Quando eu vejo o mendigo andando, eu penso, quem vai lá? Será que pegou dinheiro de merenda? Será que ele tirou água do Nordeste para pôr na própria piscina? Quem vai lá? Só a reencarnação explica. E se nós tirarmos a reencarnação, tiramos o bom senso. Assunto velho, batido, conforme orienta Jesus.
E se seguíssemos um pouco mais, chegaremos ainda nas questões pertinentes à violência, à segurança. Já viu isso ou não, espírita? Que hoje, para garantir a nossa segurança, cada um faz uma prisão particular. É ou não é? Você pega a tua casa, você põe um cachorro, uma cerca elétrica, um portão bem alto, caco de vidro, câmera e paga o guarda. E o ladrão rouba. Sensacional, né? Sensacional. Só a encarnação explica. Quando a alma que lesou, vai ser lesada. Por isso orientava Jesus, perdoa os inimigos, porque se estiver na sua necessidade ser roubado, se João não roubar, Antônio rouba, não interessa quem rouba. Mas quando nós somos lesados, a pergunta que devemos fazer a nós próprios não é quem foi, mas o que em mim ainda existe que me faça ter a necessidade de perder, de ser roubado. Quais dos meus pensamentos, quais dos meus comportamentos me fazem ter que passar por esse tipo de experiência? Porque não existe segurança senão a alma que não deve. E aí nós ficamos intrigados, né? E eu me lembro que eu fiz essa reflexão quando eu vi na televisão os ladrões que entraram na casa do Silvio Santos. E a casa do Silvio Santos é quase um forte. Além de tudo isso que eu já falei, tem segurança armado à volta inteira. É uns homens duplex, de 2x2. E o ladrão entrou e roubou 2 vezes. O mesmo ladrão roubou a casa do Silvio Santos 2 vezes. E quando o repórter foi entrevistar o ladrão, de 1,5 metro. Foi só a reencarnação explica. Isso significa que se um dia, nas incontáveis reencarnações que nós já vivemos, se nós lesamos alguém, se subtraímos algo de alguém, você pode ter cachorro, cerca elétrica, alarme, caco de vidro, que você vai ser roubado. Mas não se assuste, está devolvendo, então é bom. É a libertação da própria consciência. Somente a reencarnação explica, ou nada faria sentido. É igual quando os nossos filhos vão sair de casa. Vocês, que são bem mais velhos do que eu, têm filhos jovens, vão sair de casa para o baile, para passear e ninguém dorme. O pai e a mãe não dormem enquanto não chega. Já viu isso ou não? Nunca fizeram isso? Eu conto com o filho de vocês. E nós ficamos preocupados, né? E até oramos. Ó Senhor, tomara que não aconteça nada com meu filho. É ou não é? Desculpa, mas não tem muito valor. O que nós temos que pensar é assim: Senhor, tomara que meu filho não tenha lesado ninguém ontem, ou a vida vai lhe cobrar. Tomara que meu filho não tenha subtraído nada de alguém no passado, ou a justiça vai lhe encontrar. Nós não adianta querer hoje resolver problemas sem a visão da reencarnação. A única segurança efetiva, a única segurança real que nós temos é uma conduta reta. Porque sem reencarnação ninguém explica. Porque uma jovem vai num baile funk com uma saia tão curta, mas tão curta, que por baixo da saia se enxerga um umbigo. Não acontece nada. Aí no dia seguinte uma freira sai de hábito e é violentada. Só a reencarnação explica. Que os indivíduos que cometeram delitos na área da sexualidade tenham provas e expiações na área da sexualidade. Sem a reencarnação, nós estamos nas mãos dos bandidos. Já viu isso ou não? Com reencarnação, tudo é justo. Até o que aqui parece injusto. Sem reencarnação, não faz sentido. E eu me recordo de uma situação onde eu fui fazer uma palestra e no final, o dirigente veio aqui na frente para encerrar.
E ele começou a fazer uma vibração. Sabe aquelas vibrações longas que não acaba mais, ninguém aguenta mais a vibração? Pois é, daquela. Chega uma hora que fica todo mundo fazendo vibração, que ele parar a vibração, porque ninguém aguentava mais. Aí ele começou assim, vamos vibrar pelos dois pontos. Os que estão na sarjeta, os que a coisa vai. Tem uma hora que ele falou assim, vamos vibrar por aqueles que morrem inocentemente com bala perdida. Falei, não. Aí não. Em casa espírita, isso não cabe. Lá fora no mundo está tudo certo. Achar que alguém morre errado, não. Não existe bala perdida. Existe bala com absoluta precisão. Que o indivíduo atira para lá e ela acerta alguém que está lá e ninguém explica. Porque você não sabe o que acontece. Nós vamos ter que convir que Deus criou as suas criaturas e agora não tem capacidade de tomar conta de nós. Estamos nas mãos dos bandidos. Só a reencarnação explica. O casal que entra por engano, culpa do GPS, numa favela e é metralhado. Interessante, né? Culpa do GPS. Para o mundo. Para a espírita não dá. Achar que Deus bobeou e alguém morreu à toa. Sem que seja necessário e útil. Para nós não dá. Porque quantos entram diariamente errado em favela e não acontece nada? Eu, que dependo de GPS, cansei de entrar e não aconteceu nada. Só a reencarnação explica. Porque nós não podemos ver a vida sob essa ótica. Por um lado, temos frases prontas. Não cai uma folha da árvore sem que Deus queira. Já falaram isso ou não? Por outro lado, achamos que morre gente sem querer. Não faz sentido, espírita. Só a reencarnação explica. Quando agimos com brutalidade contra alguém, a brutalidade nos espera um pouco mais à frente. Reencarnação é questão de justiça. E é por isso que Jesus dizia, bem-aventurado aquele que não me viu, mas creu. Pelo bom senso, pela razão, pelo estudo, pela inteligência. Então nós, espíritas, que acreditamos num Deus soberanamente bom, justo e causa primeira de todas as coisas, não podemos acreditar que ele errou, que ele esqueceu, que esse faliu sem ser justo, que aquele perdeu tudo, mas foi por engano, que aquele está nessa situação de miséria por causa do mercado. Não, não podemos. Há uma inteligência superior que a tudo sustenta e a reencarnação a tudo explica. Mas nós, espíritas, nós que temos posse da reencarnação, nem sempre acreditamos, mas já temos a noção. E quando eu falo nem sempre acreditamos, foi uma situação que eu vou contar. Eu estava numa casa espírita, fiz a palestra, quando eu acabei, o indivíduo veio aqui na frente, espero que o perdonando faça igual, e falou assim, meus irmãos, vocês viram que palestra linda? Vocês viram quanto ensinamento? Aquele negócio todo. Encerrou, ele saiu comigo no canto, e para mim ele falou assim, ei irmão, hein? Só faltava a gente morrer e nada disso ser verdade. Não. Não. Não, espírita. Espírita, se não está resolvido, se não está decidido dentro de nós a soberania do Criador e das suas leis, o Roberto é do convite, vem estudar na melhor das intenções, mas é somente o estudo sério que pode esclarecer verdadeiramente, tirando de nós esse tipo de dúvida. Então nós temos posse da teoria da reencarnação, mas não aproveitamos dela, não utilizamos para nada, percebeu ou não? Porque nós acreditamos na reencarnação, sabe o que a gente faz com ela? Em vez de olhar para frente, olhar para trás. Quer saber o que eu fui? Por que eu sofro? Respostas que não mudam absolutamente nada. Nada. Nós temos a
simplicidade. Temos posse da ideia da reencarnação, utilizá-la para caminhar à frente. E já que a reencarnação ensina que a minha vida hoje é resultado de ontem, e que hoje eu estou construindo a minha próxima vida espírita, não perde tempo. Começa hoje construir a vida que você quer ter. É exatamente assim que funciona. A sua próxima vida física, como é que você quer que seja? Você quer ter saúde? Cuida desse corpo hoje. Você quer ter inteligência na próxima vida? Estuda hoje. Você quer ter muitos amigos na próxima vida? Pratica caridade sério, de verdade. Quer ter pouco parente na outra vida? Não faz inimigo hoje. É tudo uma questão de escolha. É tudo uma questão de causa e de efeito. Fazemos e colhemos. Olha a justiça divina aí. Somente pela reencarnação podemos entender a justiça de Deus, que não nos condenou a absolutamente nada, a não ser pela colheita das nossas próprias ações. E ainda com relação a isso, voltando ao livro dos Espíritos, a reencarnação, se bem compreendida, tira de nós toda a vaidade, toda a prepotência. Na questão 220 da obra já citada, Allan Kardec pergunta aos espíritos: pode o espírito reencarnar na Terra tendo perdido as suas faculdades intelectuais? E eles explicam que sim. Perder não perde, porque o patrimônio é dele, mas ele renasce sem acesso, por questões óbvias. O indivíduo ele é médico, engenheiro, médico, engenheiro, médico, engenheiro, tem a necessidade de passar por uma profissão braçal. Se ele vier com conhecimento de médico e engenheiro, não vai. Então aquilo vem apagado da cabeça dele, para que ele experimente uma vida simples, de trabalho bruto. Olha que sensacional! Sabe o que significa isso, espírita? Sabe aquela senhorinha simples que serve o café na sua empresa e ninguém nem sabe o nome dela? Talvez seja um espírito nobre, adiantado numa experiência de simplicidade. E nós, materialistas, que avaliamos casca, tratamos ela mal e adoramos o intelectual que está só numa prova, a pessoa bem posta que está só numa expiação. Segundo a reencarnação, as pessoas mais simples, que ninguém dá valor, podem ser espíritos grandiosos em experiências de simplicidade. Só a reencarnação explica. E chamados pelo esgotar do tempo, nós concluímos, desejando aos amigos todos que cultivem dentro do próprio coração, da própria alma, a certeza inexorável de que a vida é absolutamente justa e que a sua justiça encontra-se na reencarnação. Porque olhando a vida à nossa volta, tem coisas que só a reencarnação explica. Pelo carinho e a paciência com que me ouviram, muito obrigado, senhores.